Estamos reassistindo episódio por episódio da aclamada série animada de Star Wars. No episódio de hoje, Recrutas, o quinto da primeira temporada e o 10º aqui na série Revisitando The Clone Wars, voltamos para os agora graduados cadetes clones vistos no episódio passado para saber o quão bem eles lidam com sua primeira missão de verdade na orla exterior. Sozinhos em entreposto distante da Lua Riche, o Esquadrão Dominó aguarda a inspeção de rotina do Capitão Rex e do Comandante Code, enquanto secretamente o General Grievous prepara uma invasão separatista na Lua. Bora falar desse episódio, porque esse é o quadro Revisitando The Clone Wars. E é claro que, como comemoração a esse 10º episódio aí, eu devo botar o figurino imperial adequado aqui, é claro, legalmente distinto, mas eu devo dizer que no departamento acerca de Revisitando The Clone Wars, a gente tem que lembrar que nossos recrutas eles crescem muito rápido, não é? Parece que foram apenas algumas semanas ali atrás que a gente conheceu Heavy, Five, Echo, enquanto eles lutavam para trabalhar em equipe com o restante do Esquadrão Dominó e concluir seu treinamento em caminho. E agora aqui estão eles aqui, mergulhados no conflito em um episódio que é mais sombrio tanto visual quanto narrativamente. A frase do dia final aqui é que a melhor construtora de confiança é a experiência. Essa é uma das vantagens de você estar acompanhando a ordem cronológica aqui da Rádio Imperial, é claro. Afinal, foram semanas mesmo. Em ordem de lançamento, para você ter uma ideia, o Esquadrão Dominó apareceu pela primeira vez em 24 de outubro de 2008 e sua história de origem foi contada apenas em 17 de setembro de 2010, quase 2 anos depois. Agora aqui a gente é familiar com a personalidade de cada um desses soldados clones, Droid Bait, Carap, Heavy, Echo e também Fives. Heavy, em particular aqui, ele está sedento por uma luta. Apesar do caso do grupo do Esquadrão Dominó ter sido enviado às pressas para proteger o posto avançado de Riche, após o grupo ter graduado em caminho, ele não demonstra o menor sinal de apreensão. Ele está entediado com a monotonia de defender-se do nada. Ele sonha em lutar na linha de frente para servir a República com glória e honra. Mas ele inicialmente subestima a importância de seu posto. Se os droides separatistas controlarem essa estação, isso deixará os demais soldados clones, ainda em gestação em caminho, vulneráveis a um ataque surpresa. Isso significa que mesmo nos momentos mais entediantes, o trabalho dos clones no posto avançado é essencial para a sobrevivência da República como um todo. Quando a invasão a mando do General Grievous finalmente acontece a fim de conquistar esse essencial ponto estratégico, cabe a nossos recrutas defenderem ele até a morte. E logo a gente percebe que isso é no sentido literal da palavra. Carap, que não deu ouvido aos avisos de Echo sobre a vida selvagem local, é engolido por um enguia enquanto escapavam da base tomada pelos droids BX. A lição do dia é pra você, às vezes, confiar ali no seu palestrinha local, tá? Aí, inclusive, essa daí foi a segunda baixa do dia, porque Droid Bait já havia sido alvejado de maneira rápida pelos mesmos droids invasores. E é aqui que eu acho que Star Wars The Clone Wars consegue brilhar ao transformar retroativamente figurantes em pessoas, clones no caso, com quem nos importamos. É aquele meme do Senhor Incrível, né? Na verdade, aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Mas, enfim, voltando ao restante do Esquadrão Dominó aqui, que um a um vai caindo... Desculpa, o contraponto perfeito aqui para a imprudência do Heavy é o Capitão Rex. Graças ao seu treinamento e ao tempo de serviço em campo, ele percebe silenciosamente os sinais de que algo de errado não está certo no posto avançado quando ele e o Comandante Clovis, o Comandante Code, chegam para a inspeção e é capaz de tomar uma decisão instantânea assim que o sinalizador de invasão dos droids é acionado, atirando no droid comando disfarçado de clone a queima-roupa sem hesitar por um segundo. Não há tempo para isso. Ele demonstra a mesma rapidez quando abate em guia, talvez a mesma criatura que mais cedo fez um lanche com o infeliz Carap. Tocando a armadura de Echo após o feito, Rex deixa suas impressões digitais ensanguentadas na armadura dele, algo que nos ajuda a partir de agora a identificá-lo melhor. Reunido com os branquinhos, ou shinies no termo em inglês aí, Code e Rex usam da mesma ideia que os droids BX tiveram antes, de se passar por um dos seus inimigos para entrar na base. Ao retomar o centro de comando, entretanto, um determinado Grievous emerge do hiperespaço com a frota separatista enviando reforços para a base. Para não dar margem para seus inimigos separatistas, os soldados clones decidem explodir a base a fim de enviar o sinal para alertar toda a República que Camino estaria vulnerável. Tentando armar os explosivos, entretanto, Heavy percebe que o detonador remoto não funciona. E aqui está o ponto da questão. A experiência constrói a confiança, a gente já falou disso, mas nem todos em uma guerra terão a chance de sobreviver tempo suficiente para adquirir esse conhecimento prático tão necessário.
Heavy aqui ele ainda é propenso a erros típicos da juventude, movido por uma confiança excessiva em suas próprias habilidades e pela falha também considerar alternativas. Quando o controle remoto falha, sacrificar-se parece ser sua única opção. Suas ações são, claro, sem dúvidas heróicas, a gente chora até hoje, né? Ele consegue destruir a base, alerta a frota da República sobre o perigo iminente. Mas talvez, e apenas talvez, a experiência talvez o fizesse enxergar outras saídas. Infelizmente, a história de Heavy termina aqui, ganhando mais uma vitória contra os separatistas, enquanto Grievous recua e Echo e Fives, o último sobrevivente do Esquadrão Dominó, ganham medalhas e são promovidos para a Legião 501, um dos grupos de elite no exército da República Galáctica. Bom, eu tiraria meu chapéu pra você, mas isso aqui tá colado na minha cabeça já, tá? Então, perdão. Eu estou com um pressentimento muito ruim. Bom, e que episódio não? Porque, honestamente, eu falei sobre a vantagem de se ter apego com os clones desse episódio após assistir a origem deles. Mas, pra confessar aqui isoladamente, esse episódio de apenas 25 minutos contados aí, ainda tem uma certa carga emocional bem interessante. E o mais interessante é que se você for analisar os bastidores ali, os créditos de escrita desse episódio, você verá Steven Melchin, que escreveu os 2 episódios iniciais da trilogia da Malevolência, que a gente já cobriu aqui, mas também o Bem Bom Jedi e Linhas de Suprimento, 2 episódios inclusive que são muito focados nas perspicácias ali do Jar Jar Binks. E, inclusive esse último a gente também já falou sobre ele, Linhas de Suprimento, tá? Confere aí no card. A gente olha também para esses créditos futuros, ele também escreve episódios sensacionais aí de Star Wars Rebels, como Hora Zero, que é o final da 3ª temporada, e Heróis de Mandalore. Mas bora não adiantar aqui não, tá? O ponto aqui é versatilidade, coisa que tem de sobra, tanto na série quanto na sua equipe criativa. E o que tem de sobra aqui nesse episódio, curiosamente, é censura, reutilização de modelos e ideias. E pelo que eu li também, problemas de continuidade de cena para olhos bem atentos. Mas esse último aqui eu não vou fazer a edição caçar aqui não, tá? É isso, eu vou cobrar o favor depois. Tá bom. De reuso, a gente pode mencionar o modelo da Mantani Bray, reutilizado pela 4ª vez nesse episódio aqui ao longo dessa primeira temporada. Aqui entra toda aquela conversa de a gente já teve aqui, né, de reutilizar recursos para diminuir a verba de animação, que a gente, como eu falei, aí volta e meia tem aqui nesse quadro o Revisitando Star Wars The Clone Wars. A gente falou dos Leviatãs espaciais no episódio da Sombra da Malevolência, enquanto Anakin fazia a corrida de Balmorra. A gente viu ela no episódio com Yoda na lua de Rugosa, como pequenas criaturinhas ali enquanto eles tentavam atravessar o terreno hostil contra as forças da Sage Ventress separatista ali, para obviamente se encontrar com o Rei Catunco e promover os esforços de guerra da República. A gente também viu em Tatooine, no filme animado Star Wars The Clone Wars. Para as forças separatistas também, os Drop Pods, que são utilizados para levar os droids de naves até a superfície, eles, além de lembrar também, tem a clara inspiração ali com o futuro Império, ali como a gente viu a sonda em Império Contra-Ataca ali em Hoth, eles também estão reutilizando ali um modelo de caçadores de cápsula que a gente viu em Ascensão da Malevolência. E também vai aparecer em 2 episódios futuros que estão bem conectados com esse daqui, que não vou dar muito spoiler aqui não, tá? E sim, claro, a gente tem que falar aqui também, claro, da censura aqui, porque é muito importante no Império Galáctico, é claro, não que é claro que a gente aplica censura, a gente combate, obviamente, tá? Pera aí. Mas a censura do episódio em questão tem a ver com a palavra inferno, tá? Também foi utilizada pelo Han Solo em Star Wars O Império Contra-Ataca, se a gente for falar desse filme aí na referência. Utilizada 2 vezes nesse episódio, a reprise do dia 7 de novembro não contou com essa palavra após algumas reclamações de vários pais aí, tá? Embora não censurada no Canadá, lá a série tem uma classificação indicativa até maior do que nos Estados Unidos, mais ou menos ali equivalente a PG-13, ou seja, supervisionado pelos pais ali a partir de 13 anos, ao contrário de apenas PG, utilizado ali nos Estados Unidos, tá? Quando o episódio foi exibido na TNT, o episódio não foi censurado, mas a versão do iTunes ainda contou com uma ocorrência da palavra censurada. A versão que temos aí hoje em dia na Disney Plus não é censurada, então talvez você tenha passado despercebido aí nesse fato, tá? E claro, se a gente for falar de Han Solo também, a referência aqui tá cheia de coisa de Han Solo, tá? Pra você ter essa questão aqui. A gente tem claramente a referência de Estamos Todos Bem Por Aqui, Obrigado, assim como falado a bordo da Estrela da Morte por ele, lá no episódio 4. E no caso dessa vez são os droids BX disfarçados tentando evitar a inspeção de Rex e Code, tá? E claro, assim como a ala de atracação da Millennium Falcon em Star Wars A Nova Esperança, é a doca de atracação ali, a ala de atracação 327, o oficial de deck dessa instalação aqui em Rich também é o CT-327.
um número também que inclusive já teve várias utilizações na saga. A plataforma 327 da Cidade das Nuvens, onde a Falcon pousou em Star Wars Império Contra-Ataca, a Legião Clone Tropas Estelares 327 e a Nubiana tipo J327 de Naboo, onde pousou nossos heróis ali em Tatooine lá em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Isso são apenas alguns exemplos. E não só isso, tá? A VJ holográfica, um droid BD-3000, menciona Mimban, um mundo que mais tarde se tornou importante na história de Han Solo, que foi onde o Tobias Beckett e eles se encontraram pela primeira vez, dando início aí a sua jornada de um contrabandista e famoso herói da rebelião eventualmente, tá? Pateta da rebelião, né, como diríamos aqui no Império. Mas a gente, é claro, né, que obviamente a gente tá fazendo esse quadro aqui, a gente não ia rodar essa galáxia toda, afinal, Rishi tá aqui no fundo, tá? Mas a gente não ia rodar essa galáxia toda aqui nessas aventuras de Star Wars The Clone Wars, só pra deixar vocês sem referências galácticas também, claro, né? Porque além da menção breve de Rex e Code, de uma situação no planeta Tibrim, mundo natal dos Ishtibi, tá? A gente também tem a situação toda em Kamino. E veja bem, uma nota de rodapé bem interessante aqui é que a maioria dos Ishtibi, que eu queria pontuar aqui, eles não saem do seu planeta natal. E aqueles que saíam eram frequentemente procurados por governos e corporações para supervisionar projetos bem complexos, algo que eles conseguiam fazer com facilidade. Alguns iam para o cargo de supervisores, planejadores, contadores e outros inclusive iam para a pirataria. Mas sobre Kamino em si, como a gente falou aqui, é uma nota que eu queria deixar muito evidente aqui nesse episódio, é toda a questão da lua de Rishi, né? A gente falou aqui sobre a lua Rishi, tem o labirinto de Rishi, porque vocês se lembram ali do Dexter, no episódio 2, ao descrever Kamino. Além da orla exterior, mais ou menos 12 parsecs saindo do labirinto Rishi, alguma coisa do tipo, né? E o que é esse tal de labirinto Rishi aí que a gente fala? É uma galáxia anã satélite que estaria em decaimento orbital ao redor do plano galáctico. E sim, eu falei certo, é uma outra galáxia. A gente frequentemente falou aqui, teorizou sobre os Yuuzhan Vong, fala sobre Ahsoka, Peridea, outra galáxia, onde está o Tron, onde está o Ezra e por aí vai. Mas já em Star Wars Ataque dos Clones, a gente tinha uma noção de outra galáxia, que não era a galáxia muito distante, e sim uma outra galáxia muito e mais um pouco distante, tá? Inclusive, Kamino em si, embora localizado na zona do espaço selvagem, em muitas representações cartográficas, né, ou seus mapas estelares, algumas vezes, inclusive, ele é considerado um planeta extragaláctico. Então, fica aí a curiosidade do dia, tá? Mas não foi bom a base ter sido destruída? E esse foi o episódio Recrutas, que nos traz de volta o Esquadrão Dominó só pra rapidamente tirá-los de nós de uma maneira brusca e cruel. A continuação dessa história e os planos de Grievous não param por aqui, mas em ordem cronológica, os esforços deles foram parados por mais ou menos ali uns 40 episódios, então a gente vai demorar pra voltar pra Kamino, tá? A partir daqui a gente já vai começar a normalizar a ordem cronológica e a ordem de lançamento, com algumas exceções aqui, mas fica tranquilo que a gente pontua direitinho, tá? Vai estar bem detalhado, então se liga aqui nesse quadro. De resto, eu espero que você esteja curtindo revisitar a série com a gente, e se sim, volta aqui no próximo episódio, que é quando R2-D2 desaparece em batalha, enquanto carrega consigo informações vitais para a República Galáctica. Enquanto isso, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para quando o próximo vídeo sair. Acompanhe também os outros vídeos enquanto ele não sai. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.